Boa noite. Boa noite. A variante Ômicron provoca desafios que pareciam superados. A média diária de mortes por Covid no mundo inteiro é a maior em 4 meses. A taxa de transmissão no Brasil é a mais alta desde o início da pandemia. O Distrito Federal não tem mais vagas disponíveis nas UTIs. Na maioria, pacientes não vacinados ou com imunização incompleta. Festas na sede do governo britânico durante o lockdown viram caso de polícia. A arrecadação federal de impostos no Brasil é a maior em 27 anos de medições. O Banco Central suspende o serviço que informa se a pessoa tem algum dinheiro esquecido em bancos que nem usa mais. Piora a posição brasileira no ranking que avalia a percepção dos cidadãos sobre corrupção. Encontrado um arsenal milionário com um traficante de armas que tem certificado de colecionador. No Rio, o Ministério Público e a Polícia Federal investigam a morte de girafas trazidas da África do Sul. Em São Paulo, uma das avenidas mais movimentadas adota faixas para motos. O Palmeiras goleia o Santos e vence a Copa São Paulo de Futebol Júnior pela primeira vez. O Jornal Nacional está começando. A média diária de mortes por Covid no mundo inteiro é a mais alta dos últimos 4 meses. Só ontem foram 8.209, o maior número desde setembro passado. A média móvel de novos casos também bateu um recorde pelo 7º dia seguido. Chegou a 3,4 milhões de infectados por dia. A taxa de transmissão da Covid no Brasil é a maior desde julho de 2020, segundo os cálculos do Imperial College de Londres. A chamada taxa R está em 1,78, ou seja, cada 100 pessoas infectadas transmitem o coronavírus a outras 178. Na semana passada, o índice era de 1,35. Esse aumento vertiginoso de casos da variante Ômicron obrigou a cidade de São Paulo a abrir novos leitos para Covid. E essa pressão também atinge outras capitais. A Ômicron tem levado mais brasileiros para os leitos de UTI na rede pública nas últimas semanas. No Distrito Federal, por exemplo, a taxa de ocupação chegou a 100% hoje. Segundo um levantamento da Secretaria de Saúde, 90% dos internados não se vacinaram ou não estão com a imunização completa. Em Campo Grande, a taxa de ocupação chega a 93%. Goiânia, 90%. Teresina está perto de 82%. Em Natal, é de mais de 75%. Em Curitiba, está em 75%. E em São Paulo, a ocupação média é de 71%. Hoje, a Secretaria Municipal de Saúde da capital paulista abriu mais 132 leitos, 82 de UTI. Os médicos já vinham alertando para o risco de os hospitais voltarem a ficar cheios. É que a variante Ômicron é muito mais transmissível. Aí é uma questão matemática. O país vem registrando uma explosão de casos. Ou seja, mesmo que a proporção de internados seja menor agora, estamos falando de uma parte de milhares de contaminados todos os dias, o que pode fazer o sistema de saúde chegar ao limite. O pesquisador Diego Xavier, da Fiocruz, faz a conta. Se a gente tomasse, por exemplo, no caso da Delta, uma taxa de internação de 10% e a gente contabilizasse 100 mil casos, a gente teria 10 mil internações. No caso da Ômicron, se a gente toma um volume de casos de 1 milhão de casos e uma taxa de internação de 1%, a gente também tem 10 mil internações. O Brasil tem registrado atualmente as maiores médias diárias de casos de toda a pandemia. No gráfico, é essa linha que lembra um paredão que representa o crescimento rápido e repentino das contaminações. Se a gente tivesse preparado, se tivesse entendido a gravidade do problema, muitas das pessoas que estão hoje em fila para ser atendidas estariam sim recebendo o cuidado adequado. O médico sanitarista Walter Sintra diz que só abrir leitos não resolve. Se os níveis de contaminação continuarem nessa velocidade, dificilmente a gente vai conseguir, mesmo ampliando leitos, a dar conta da pandemia. Quem não se vacinou tem que se vacinar e tem que manter as medidas de isolamento, uso de máscara, higienização de mão e principalmente evitar aglomerações. Não é o momento para a gente baixar a guarda.
O hospital referência de Minas Gerais no atendimento de crianças está lotado. No Hospital Infantil João Paulo II, são 105 enfermarias e 16 UTIs pediátricas. Está tudo ocupado. Com o aumento do quadro de doenças respiratórias, 18 salas de observação também passaram a funcionar como leitos. E mais 10 leitos de terapia intensiva estão sendo abertos no setor de urgência do complexo hospitalar. Segundo a direção, a média de atendimentos vem subindo desde outubro do ano passado. Só neste mês já foram 6.000 atendimentos. Temos um cenário de aumento de demanda respiratória, principalmente causada pela Covid em crianças. 62% dos atendimentos são relacionados a doenças respiratórias. Deste, mais ou menos 30%, 40%, agora em janeiro, está relacionado à Covid, né? Por causa dessa situação, as visitas estão restritas no hospital. E com a alta procura, o atendimento para outras doenças também está comprometido. A doutora falou que está faltando funcionário. É por isso que ela demorou de atender. A Fundação Hospitalar de Minas Gerais, responsável pelo Hospital Infantil em Belo Horizonte, informou que conseguiu dobrar a capacidade de atendimento com a contratação de mais pediatras. Só que muitos profissionais estão sendo afastados com suspeita ou confirmação de Covid. A orientação é para que os pais também procurem as unidades de pronto atendimento e os centros de saúde, que aqui em BH estão funcionando em horário ampliado, justamente para atender os casos de gripe e Covid. A vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Isabela Balalé, reforça que a vacina é o caminho para evitar que mais crianças precisem de internação. Em Belo Horizonte, segundo a Prefeitura, 46% das crianças entre 5 e 11 anos receberam a primeira dose da vacina contra a Covid. É muito importante que os pais busquem vacinar seus filhos. As crianças continuam o grupo de menor risco, mas com a quantidade de casos, proporcionalmente hoje, elas são as que mais internam por Covid-19. Deixar uma criança sem a vacina contra a Covid hoje é uma irresponsabilidade. O Brasil voltou a bater um recorde na média diária de casos novos de Covid. O César Menezes traz agora os números do consórcio de veículos de imprensa. César, boa noite. Boa noite, Bonner, Renata. Boa noite a todos. Com essa taxa de transmissão crescendo, o número de infecções continua a subir em quase todo o Brasil. Nas últimas 24 horas, foram 199.126 novos casos conhecidos. Desde o início da pandemia, foram registrados mais de 24.300.000 casos. De ontem para hoje, o país registrou mais 489 mortes. No total, já são 623.901 vítimas da Covid. As médias móveis também seguem em alta. A de casos hoje é de quase 160 mil. É o 8º dia seguido com recorde na média de casos. A alta foi de 203% na comparação com 14 dias atrás. A média móvel de mortes aumentou 170% em relação a 2 semanas e está em 332 mortes por dia. No mapa, 21 estados e o Distrito Federal estão com alta na média de mortes. 3 estados apresentam estabilidade e 2 estão em queda. Agora vamos falar da vacinação. 7 estados não divulgaram as informações hoje. Nas últimas 24 horas, 202 mil pessoas tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid. Pouco mais de 142 mil receberam a segunda ou a dose única e 610 mil a dose de reforço. O total de vacinados do dia foi de quase 955 mil pessoas. Desde o início da vacinação, nós já passamos de 163 milhões de brasileiros com a primeira dose. Isso representa 76,06% da população. Mais de 148 milhões já estão com a vacinação completa, 69,15%, e perto de 41 milhões e meio tomaram a dose de reforço, 19,31%. Os estados em verde escuro são os mais adiantados na vacinação completa. Outras informações em g1.com.br/coronavírus.
Renata Bonner. Obrigada, César. O Ministério da Saúde informou hoje que vai republicar a nota técnica que provocou críticas contundentes por ter defendido o uso da cloroquina e condenado a vacina contra a Covid. A Associação Médica Brasileira declarou ontem que o documento constitui afronta grave ao enfrentamento da pandemia. Mas, segundo o Ministério, a alteração não vai modificar o teor da nota, e sim promover maior clareza no conteúdo. O Ministério afirma que é equivocada a interpretação de que a nota técnica critica o uso das vacinas. A nota deve ser publicada, ou melhor, republicada, a qualquer momento. Os laboratórios Pfizer e BioNTech começaram nos Estados Unidos os testes clínicos de uma versão da vacina anti-Covid específica para combater a variante Ômicron. Pessoas que ainda não tinham sido vacinadas vão receber 3 doses e pessoas imunizadas com 2 doses de outros fabricantes vão receber uma dose de reforço da vacina nova. No Reino Unido, a pandemia tem sido um desastre para o primeiro-ministro Boris Johnson, principalmente por causa de eventos sociais promovidos na sede do governo durante o lockdown. The Met is now investigating. As festinhas agora são um caso de polícia. A chefe da Scotland Yard avisou que o inquérito é sobre vários eventos nos últimos 2 anos. Cressida Dick explicou que recebeu informações novas e só agora viu motivos para investigar. Os envolvidos não correm risco de prisão, só de receber multa e piorar a situação do governo. Estaria previsto para essa semana o resultado de uma investigação interna do governo, mas o equivalente britânico à Casa Civil declarou que a divulgação pode ser suspensa até a conclusão do inquérito policial. Parte da imprensa britânica desconfia que o governo pressionou pela abertura do inquérito para ganhar mais tempo, mas a polícia deixou claro que não há necessidade de segurar material. O primeiro-ministro saudou a investigação. Boris Johnson disse que a polícia daria ao público a clareza necessária sobre os fatos. Hoje ele também precisou falar de mais uma festa. A imprensa britânica conta pelo menos 19 eventos fora das regras. A rede ITV informou que o primeiro-ministro participou de um bolo com a equipe, no dia do aniversário dele em 2020. As reuniões internas estavam proibidas. E depois, Boris Johnson supostamente recebeu amigos dentro de casa. Happy birthday to you. O primeiro-ministro narrou um parabéns dentro dos conformes, quase como esse que ele recebeu no colégio na mesma época. Happy birthday to you. Ele declarou que o bolinho durou menos de 10 minutos e foi com as mesmas pessoas que estavam no trabalho. Boris Johnson disse ainda que recebeu um pequeno número de parentes ao ar livre. Naquele mesmo ano, o primeiro-ministro tinha recebido uma carta de uma menina de 7 anos. Josephine avisou que tinha cancelado a festinha dela porque queria que todo mundo ficasse bem. Boris Johnson declarou que aquela menina deu um grande exemplo à nação. A seguir, a maior arrecadação de impostos no Brasil em 27 anos de medições. A investigação da morte de girafas trazidas da África do Sul. A Polícia Federal está investigando a morte de 3 girafas trazidas da África do Sul. Ao lado da BR-101 em Mangaratiba, a 2 horas do Rio, o Porto Belo Resort Safari tem 300 mil metros quadrados. Numa área isolada fica o galpão das girafas. Há 75 dias elas estão aqui. A luz do sol entra pelas janelas, mas a única tentativa de caminhada ao ar livre não acabou bem. Nesta parte externa, 6 atravessaram a cerca, fugiram e foram recapturadas. 3 morreram horas depois. As girafas não saem mais para o espaço ao ar livre desde o dia 14 de dezembro. E geralmente elas ficam aqui, nessas baias. 3 girafas em cada baia, de cerca de 40 metros quadrados. A previsão é de que os animais saiam para o ar livre nos próximos dias. É um processo de transição, de habituação, onde o animal precisa criar uma relação positiva, né, com o novo tratador, com a nova equipe. E após esse processo, que pode demorar 1 mês, 2, 3, até 6, dependendo do indivíduo, né, eles vão lentamente tomando confiança, segurança, até que elas possam vir para cá. 18 girafas vieram da África do Sul, compradas pela empresa que ganhou a concessão para administrar o zoológico do Rio. Após reformas, o espaço foi aberto com outro nome, Bioparque, e a proposta de criar um centro de conservação.
Esta foi a maior importação de animais de grande porte já feita pelo Brasil, segundo várias entidades de defesa da vida selvagem. Foi preciso fretar um jumbo para trazer as 18 girafas. Os responsáveis dizem que elas fazem parte de um projeto de conservação, vieram de reservas privadas de manejo sustentável de fauna e não foram capturadas na natureza. Afirmam também que a instituição de origem foi aprovada pelos órgãos competentes, brasileiros e sul-africanos. O objetivo da vinda desses bichos para o Brasil é compor, né, um pool genético para revigorar a população brasileira. Uma parte desses animais, quando a gente tecnicamente entender que eles estão preparados e habituados, eles vão, né, para o bioparque ou para outros mantenedouros de acordo com as recomendações genéticas dos grupos de zoológicos que trabalham com esses bichos hoje no Brasil. O IBAMA concedeu esta licença com o selo da CITES, a Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Flora e Fauna Selvagem em Perigo de Extinção. A mesma letra aparece em toda a lista de animais, W de Wild, selvagem. A classificação é feita pela CITES, que define o código W, animais retirados da natureza. Uma portaria do IBAMA estabelece que não será autorizada a importação de animais da fauna silvestre exótica proveniente de captura da natureza e destinada ao comércio. 3 instituições entraram hoje com uma ação na Justiça do Rio pedindo esclarecimentos e a cobrança de multas de R$50 mil por dia, além de R$1 milhão por danos coletivos, por causa das 3 girafas mortas. Espaços mínimos, animais que passaram por uma situação muito estressante e quais foram os protocolos que foram usados para evitar que acidentes como esse acontecessem. Não faz sentido, em termos de conservação, você trazer 18 animais de origem de vida livre para um projeto inexistente no Brasil de conservações de girafa. Isso é um contrassenso, né, na biologia da conservação. Os projetos de conservação destas espécies costumam ter um plano com a participação de outros zoológicos. O plano tem que estar estabelecido com as diretrizes básicas do que fazer com essa população que já está aqui, quem vai parear com quem, quais são os objetivos, e se houvesse a necessidade de, neste momento, trazer indivíduos de fora, tem que estar acusado dentro do plano. E, nesse momento, nós não temos o plano. Nós não concordamos em tirar animais da natureza, ponto. Se a gente não sabe o que tem em cativeiro, e se a gente não sabe ainda, precisava do teu diagnóstico, não tem por que trazer. O IBAMA afirmou que está ciente da situação e vai apurar eventuais irregularidades cometidas pelo importador e que a autorização para importação das 18 girafas foi emitida após avaliações de regularidade e da capacidade do importador de receber os animais. As cheias do Rio São Francisco atingiram um patrimônio histórico nacional em Alagoas. A Lusitânia não suportou a força da água e emborcou. É a última canoa de tolda em navegação. A ONG responsável pela Lusitânia amarrou os mastros para evitar ainda mais danos. Hora de saber como fica o tempo amanhã. Oi, Eliana. Boa noite. Oi, Renata. Boa noite para você, boa noite para o Bonner e boa noite para todos vocês. Amanhã, só a região dos lagos no Rio de Janeiro tem previsão de sol o dia todo, quase nem aparece aqui no mapa, né? Porque ele está todo verde, significa que todas as outras áreas do país têm possibilidade de chuva. E hoje já choveu muito em Vitória da Conquista, que fica no sudoeste da Bahia. Teve enxurrada e também veículos arrastados. Amanhã os temporais vão atingir esta faixa, que vai do Amazonas e do Acre até o oeste da Bahia e de Minas. Também aqui o norte do Espírito Santo, litoral sul baiano e parte do Ceará. Além de Manaus, Fortaleza e Brasília, estão aí no meio Rio Branco, Porto Velho, Palmas e Goiânia. No sul, a chegada de uma frente fria vai provocar tempestades até com granizo nas áreas mais coloridas deste mapa, principalmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. E antes da chuva, vai fazer muito calor. Depois refresca e as temperaturas ficam mais baixas do que agora até o fim da semana. E aí em Curitiba, entre as capitais do sul, né, onde os termômetros vão cair mais. Só que isso depois dos temporais, que, olha, Renata, começam na quinta-feira. E a chuva alivia um pouco o calorão no Rio de Janeiro?
Olha, a chuva até que nem tanto, mas o calorão alivia por aí sim, só que no fim da semana e antes de refrescar, vai esquentar mais. Rio e São Paulo têm possibilidade de registrar o dia mais quente do mês na próxima quinta-feira. São Paulo com 35 graus e o Rio com 40. A temperatura cai para a máxima de 23 aqui e para 32 graus no Rio somente no domingo. E como o primeiro mês do ano já está acabando, né? Foi marcado também por muitos contrastes. Vamos ver o que esperar até o dia 31. No norte, Amazonas, leste do Pará e norte do Tocantins são as áreas que terão mais chuva. No nordeste, o Maranhão, o Piauí e também o oeste da Bahia. No centro-oeste, Mato Grosso e sudoeste de Goiás, que terão as pancadas de chuva mais intensas. No sudeste, grande parte de São Paulo, incluindo a região metropolitana e o litoral. E no sul, os temporais vão atingir o norte do Paraná, também o oeste de Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Mesmo assim, a chuva que vem para as cidades gaúchas não vai reverter a estiagem. Para isso, Renata, tem que chover todo dia e bem e por várias semanas seguidas. No lugar certo. Obrigada, Eliana. Até amanhã. Até. O clima tem imposto desafios diferentes aos produtores rurais brasileiros. Quem plantou no norte e sudoeste da Bahia colheu tempestade. As chuvas arrasaram plantações e fecharam estradas. Em algumas fazendas e sítios de Minas Gerais, não chegou ração nem fertilizantes. 119 mil hectares alagados. E o pouco que sobrou só saiu de barco. Já no sul do país, os campos ficaram áridos. O tempo não choveu e não deu condições, né? Eu só plantei mandioca e cana. Em Mato Grosso do Sul, o sol queimou pelo menos metade da produção dos agricultores. É muito triste o que nós estamos vendo aqui. Nós estamos aqui em pleno verão e estamos vendo uma redução das chuvas, uma redução brutal das chuvas, em que você está tendo volume de perda muito grande. O milho na região sul, ele já perdeu 50%. Eu não posso dar um dado positivo assim do momento, porque nós ainda estamos na crise, nós ainda não ganhamos chuvas e a perda continua. Nós estamos tendo um sol de 40 graus, não há planta que resista a 40 graus. Pelo exagero ou pela falta de chuva, o ano começa com municípios de 9 estados do país em situação de emergência. O que traz a gente ao supermercado. O milho é a base da ração de galinhas e porcos. E o frango e alguns cortes suínos apareceram como alternativas para os consumidores que, por causa do preço, tiraram a carne bovina do carrinho de compras. As quebras de safra no campo trazem mais incerteza sobre os rumos da inflação nas grandes cidades. É o que explicam os economistas. O primeiro semestre vai ser bastante complicado, realmente. É um primeiro semestre de muitos desafios. A gente vai ter dificuldades de abastecimento de milho, basicamente até a entrada da safrinha. Então, os custos vão seguir muito altos e isso vai acabar exercendo pressão sobre o preço lá na ponta final. Não tem jeito. Nuvens carregadas no horizonte da economia. Agora eu estou variando um pouco mais por legumes, né? Estamos mudando, quebrando um pouquinho. A carne está um pouco salgada. Está muito caro, está muito. Mais barato aqui é só o frango e a salsicha, só. O resto tá tudo um absurdo. O negócio é comer ovo. E a arrecadação de impostos federais bateu recorde em 2021. É o maior valor desde o início da série histórica da Receita há 27 anos. O governo federal arrecadou no ano passado quase 1,9 trilhão de reais em impostos. Em valores corrigidos pela inflação, um aumento de 17% na comparação com o ano anterior. A arrecadação extraordinária de 2 tributos foi o que mais contribuiu para o número recorde. O imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido somaram 393 bilhões de reais, um crescimento real de 31%. Segundo a Receita, essa arrecadação expressiva mostra uma lucratividade crescente das empresas.
Também contribuiu para esse recorde de arrecadação o aumento do imposto sobre operações financeiras, que, segundo a área econômica, foi necessário para bancar o Auxílio Brasil. O secretário da Receita Federal, Júlio César Vieira Gomes, disse que a recuperação da economia no ano passado ajudou para o bom desempenho da arrecadação, que, segundo ele, deve continuar. É um processo de recuperação econômica que nós passamos aí por 2021. O contribuinte, ele entendeu da necessidade nesse período nosso, onde há um aumento da solidariedade pelos reflexos negativos da pandemia, os reflexos econômicos, houve uma maior conscientização da adimplência do tributo. E isso daí a gente também sentir bastante no decorrer de 2021. Economistas concordam que a arrecadação histórica confirma a retomada da atividade econômica e vai ajudar no equilíbrio das contas públicas. Diminui o ritmo de crescimento da dívida pública, com isso diminui as despesas que a gente vai ter com pagamento de juros sobre a dívida pública, e o quadro fiscal e econômico fica melhor. Agora, corremos o risco de esse aumento de receita gerar uma ilusão de que nós temos recursos para gastar. Isso não é verdade. A gente ainda tem muito o que melhorar para impedir que a dívida pública continue crescendo, que é o principal fator de instabilidade econômica do Brasil hoje. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico aprovou hoje o início das negociações para a adesão do Brasil, da Argentina, do Peru, da Croácia, da Bulgária e da Romênia. É um processo que pode levar até 5 anos. Os países candidatos precisam seguir padrões da OCDE, como preservação da democracia, do Estado de Direito, a proteção dos direitos humanos e o crescimento com inclusão social. E também, os países candidatos têm que cumprir metas de combate ao desmatamento e combate à perda de biodiversidade. A OCDE nasceu depois da Segunda Guerra Mundial para ajudar na reconstrução da Europa e hoje tem 38 países integrantes. O IBGE vai começar a coletar os dados para o censo demográfico no dia 1º de agosto. Um atraso de 2 meses provocado pelo processo de seleção dos recenseadores e dos agentes censitários. O censo deveria ter sido feito em 2020, foi adiado por causa da pandemia. O serviço do Banco Central que permite saber se você tem algum dinheiro retido em bancos que nem usa mais, parou de funcionar depois de algumas horas. A demanda de acessos foi muito maior do que se imaginava. A estimativa é que, ao todo, 8 bilhões de reais estejam retidos em instituições financeiras à espera dos donos. O Banco Central suspendeu o serviço temporariamente e informou que está trabalhando para restabelecer o site. A seguir, piora a posição do Brasil no ranking da percepção que os cidadãos têm da corrupção. Uma operação apreende um arsenal na casa de um traficante de armas com certificado de colecionador. A Polícia Civil do Rio apreendeu um arsenal com um traficante de armas que tem credenciais de colecionador e de atirador desportivo. Ele era fornecedor de quadrilhas. Um arsenal de guerra escondido numa casa, segundo a polícia, para não levantar suspeita. 27 fuzis, pistolas e munição foram apreendidos hoje à tarde no Grajaú, um bairro residencial na zona norte do Rio. Não havia ninguém no local. O dono do imóvel e responsável pelo armamento vinha sendo monitorado há alguns meses pelos investigadores. Vitor Furtado Rebolau Lopes foi preso junto com a mulher dele, em Goiás, ontem à tarde, transportando 20 mil munições de fuzil e de outras armas. O nome de Vitor surgiu em 2018, numa investigação conjunta entre o Ministério Público e a Polícia Civil do Rio sobre tráfico de armas numa comunidade em São Gonçalo. Os traficantes também atuam em várias favelas da região metropolitana do Rio. Todo o armamento apreendido hoje está novo e tem até nota fiscal. De acordo com os investigadores, Vitor Furtado só conseguia comprar as armas porque ele tem licença de colecionador, atirador desportivo e caçador.
E era essa a estratégia que usava para abastecer a maior facção criminosa do Estado. Vitor Furtado aproveitou as flexibilizações para a compra de armamentos no Brasil. Em 2019, o governo Bolsonaro ampliou a quantidade de armas e munições que podem ser compradas legalmente por colecionadores, atiradores e caçadores. Vitor tinha 43 certificados de registros de armas de fogo. Com cada um desses certificados, ele podia, por exemplo, comprar 1.000 munições por ano para cada arma de uso restrito, como o fuzil. Esses elementos, um deles, principalmente o Vitor, utilizando-se dessa característica de colecionador, atirador, fornecia aqui no estado do Rio de Janeiro para essas comunidades irregularmente munições e armas para o tráfico de drogas. Vitor foi indiciado por associação ao tráfico e vai responder também por comércio ilegal de armas e organização criminosa. O armamento agora vai ser periciado. Os investigadores querem rastrear as origens do material e descobrir se há outros envolvidos com a quadrilha. O mais importante de toda essa investigação é desmantelar esse esquema. Pelo volume, do que a gente de apreensão que foi realizado, a gente investiga, na verdade, a possibilidade dele fornecer para outras facções criminosas e também para grupos paramilitares. Nós não conseguimos contato com a defesa de Vitor Furtado Lopes. Morreu ontem, aos 74 anos, o escritor Olavo de Carvalho, considerado guru do bolsonarismo. Exatamente. A família não divulgou a causa da morte. Numa rede social, um grupo de seguidores publicou que o escritor havia recebido o diagnóstico de Covid no dia 15 de janeiro. Ele estava internado num hospital do estado americano da Virgínia, onde morava. Segundo Heloísa de Carvalho, filha do escritor que estava rompida com ele, a causa da morte foi a Covid. Olavo de Carvalho era negacionista. Chegou a dizer que o medo do vírus era historinha de terror para acovardar a população. As ideias conservadoras dele influenciaram o presidente Jair Bolsonaro, os filhos e colaboradores próximos. Nos últimos meses, o escritor passou a fazer críticas ao presidente. Chegou a ser internado no Instituto do Coração, em São Paulo, em julho e em agosto do ano passado, com problemas renais e cardíacos. Olavo de Carvalho deixa a esposa, 8 filhos e 18 netos. Numa edição extra do Diário Oficial, o presidente Jair Bolsonaro decretou luto oficial de 1 dia. O Brasil ficou na posição de número 96 no estudo sobre percepção de corrupção feito em 180 países. A nota brasileira está abaixo da média global. Na avaliação da Transparência Internacional, o resultado mostra que o combate à corrupção no país continua estagnado e num patamar muito ruim. Numa escala que vai de 0 a 100, o Brasil obteve 38 pontos, mesma nota do ano anterior, mas caiu 2 posições no ranking, de 94 para 96 entre 180 países. O Brasil está abaixo da média da América Latina e Caribe, que é de 41 pontos. Bem abaixo da média dos países que integram a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é de 66 pontos. E fica muito longe dos países que lideram o ranking, Dinamarca, Finlândia e Nova Zelândia, com 88 pontos. O estudo cita exemplos de ações do Executivo, Legislativo e Judiciário que contribuíram para esse resultado. Mudanças na lei de improbidade administrativa que dificultaram a condenação de agentes públicos. O chamado orçamento secreto, que, segundo o relatório, ganhou força com a união do governo com o Centrão. A ampliação do valor do fundo eleitoral para financiar campanhas políticas. Decisões judiciais que anularam sentenças confirmadas por outras instâncias, provocando, segundo o estudo, insegurança jurídica e risco de prescrição de crimes. Troca de delegados da Polícia Federal e grave ingerência em órgãos de controle e de inteligência, como o COAF e o Ministério da Justiça. Ataques do presidente Bolsonaro a instituições eleitorais e ao Supremo Tribunal Federal, o que, segundo o relatório, elevou gravemente o risco de ruptura democrática. Alinhamento sistemático do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, com o presidente Bolsonaro. De acordo com o documento, isso reduziu o controle constitucional dos atos do governo e desmobilizou o combate à corrupção.
desmonte de políticas públicas na área ambiental, o que, segundo o relatório, paralisou a aplicação de multas e gerou impunidade. Retrocesso no acesso à informação pública, além de disseminação de fake news por agentes e canais públicos. E graves ataques à imprensa. O diretor executivo da Transparência Internacional Brasil afirma que o relatório aponta o governo Bolsonaro como o maior responsável pelo desempenho ruim do país no combate à corrupção. A responsabilidade mais grave por esse retrocesso do combate à corrupção no Brasil, sem dúvida, é do Poder Executivo, é do governo Jair Bolsonaro. Porque não é apenas a capacidade de combate à corrupção diretamente, a independência das instituições como a Polícia Federal, COAF ou a Receita Federal. É o quadro geral de qualidade da democracia. Mas o relatório também destaca alguns pontos considerados positivos, como o trabalho da imprensa na revelação de casos de corrupção e do orçamento secreto, mesmo sob ataques de Bolsonaro e seus aliados. A atuação do STF e do TSE para evitar empreitadas antidemocráticas de Bolsonaro e seus aliados e garantir políticas de controle da pandemia, que, segundo o relatório, estavam paralisadas pela inoperância e negacionismo do governo federal. E a CPI da Covid, que investigou denúncias de crimes contra agentes públicos e privados durante a pandemia. Bruno Brandão afirma que o Brasil tem um longo caminho a percorrer para se equiparar a países de elite no combate à corrupção. Todos aqueles países que estão mais bem colocados são democracias maduras, sólidas, estáveis. E na outra ponta de alta percepção da corrupção são sempre ditaduras e governos autoritários. E se o Brasil pretende fazer frente a esse problema tão grave da corrupção sistêmica, ele tem que fortalecer a sua capacidade de luta contra a corrupção pela via democrática, pelo fortalecimento das instituições e dos direitos de participação da sociedade. A seguir, o título inédito do Palmeiras na Copinha. E a vocação de crescimento infinito da nossa maior metrópole. A seleção brasileira está em Quito para enfrentar o Equador pelas eliminatórias da Copa na quinta-feira. No meio dessa linha imaginária que divide o planeta em norte e sul está a cidade da metade do mundo. A latitude zero de Quito, a capital do Equador, será o ponto de partida simbólico da seleção brasileira em mais um ano de Copa do Mundo. Ainda mais porque nesse mesmo ponto geográfico aconteceu um outro momento importante para a seleção brasileira. Foi exatamente no estádio Atahualpa, onde o time fez o primeiro treino nessa terça-feira, que começou a Era Tite, isso em setembro de 2016. Passa um filme na nossa cabeça, passa mesmo uma história, né? Principalmente daqui foi o primeiro jogo que aconteceu, não estávamos bem nas eliminatórias, muita gente falando em risco da nossa classificação, né? E aqui foi onde começou tudo e chegamos muito bem na Copa. Tomara que seja um ano espetacular para nós outra vez. Casemiro, titular absoluto nesses 6 anos, já é nome certo na Copa, se nada extraordinário acontecer, é claro. Outros ainda precisam aproveitar cada oportunidade. Na primeira atividade em campo, os destaques foram as presenças de Vinícius Júnior e Felipe Coutinho na equipe titular, mas ainda não se sabe se eles começam jogando na quinta-feira. Certezas, só as ausências de Fabinho e Lucas Paquetá suspensos, além de Neymar, que nem foi chamado porque ainda se recupera de uma lesão no tornozelo. Outra notícia já confirmada é que o jogo de quinta-feira, no estádio Rodrigo Paz Delgado, será sem público. Os casos de Covid no Equador subiram cerca de 300% desde o início do ano. E mesmo com 75% da população totalmente vacinada, o governo do país decidiu proibir a entrada de torcedores. O Equador ainda não está garantido na Copa. Talvez sinta a falta do apoio nas arquibancadas. Já os brasileiros podem pensar só na caminhada de 9 jogos até o início do Mundial em novembro, que começa numa cidade onde é sim possível estar em 2 lugares diferentes ao mesmo tempo. Mais ou menos como a seleção brasileira em janeiro de 2022, com os pés no Equador e a cabeça já lá no Catar. O Palmeiras goleou o Santos e conquistou pela primeira vez a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Algumas lições que a bola ensina desde cedo. Toda decisão termina com 2 lados.
Seguindo uma determinação do governo do estado, a Federação Paulista só liberou metade da capacidade da arena por causa da Covid. Eram 20 mil palmeirenses nas arquibancadas, apoiando os jogadores da equipe sub-21 do Palmeiras contra a sub-21 do Santos. No apito também estava quase um garoto, o árbitro Gustavo Souza, de 23 anos. Falando nisso, nessa precocidade da Copinha, o time da casa resolveu as coisas com rapidez e garantiu o primeiro título bem no comecinho da partida. 5 minutos. Quando a bola chega aos pés de Hendrick, geralmente essa cena se repete. Foi o 6º gol na Copa São Paulo da revelação palmeirense de 15 anos. E a bola colocada do Giovani parecia coisa de veterano. Com 15 minutos de jogo, veio o 3º gol, Gabriel Silva. Avassalador o Palmeiras! Os meninos da Vila tiveram uma manhã para esquecer. Derek foi expulso ao receber o 2º cartão amarelo no fim do primeiro tempo e a reação ficou muito difícil. No segundo, Gabriel Silva marcou mais um, 4-0 Palmeiras, campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Desde criança a gente vem sonhando com isso, nesse momento maravilhoso, conseguir conquistar o título ainda com essa torcida maravilhosa. Só tem que agradecer a eles. É um título muito importante para a nossa sociedade. A gente não tinha esse título, agora, graças a Deus, conquistamos. Durante a comemoração, alguns torcedores arremessaram celulares no gramado, tudo para garantir uma foto com o Hendrick. Uma votação popular o elegeu o craque do campeonato. Tomara que ele saiba tirar fotos tão bem quanto jogar futebol. Aí a recordação está garantida. A cidade de São Paulo implantou uma novidade numa das avenidas mais movimentadas para tentar diminuir o número de acidentes. Numa cidade com mais de 7 milhões de veículos, circular assim no meio de um congestionamento é para poucos. Mas a cena que se tornou uma marca do trânsito de São Paulo nos últimos anos tem riscos, e não são poucos. Quem ganha a vida nesses corredores sabe bem o que é isso. Já teve algum acidente? Já tive. Tive uns 2. Quebrei o cotovelo e um zoeu o pé também. Eu fiquei afastado aí 2 meses. Quase 400 motociclistas morreram no trânsito de São Paulo no ano passado, mais de um por dia, e um aumento de 16% na comparação com 2020. Isso sem falar nos quase 7 mil que sofreram acidentes graves e tiveram sequelas. Para tentar reverter essa tendência, a Prefeitura inaugurou hoje o projeto Faixa Azul. Fica no sentido bairro da Avenida 23 de Maio, principal ligação entre as zonas norte e sul da cidade. A faixa tem 5,5 km de extensão. Começa na região central e vai até a altura do Parque do Ibirapuera, na Zona Sul. O secretário municipal de Mobilidade e Trânsito de São Paulo, Ricardo Teixeira, diz o que a Prefeitura espera com a nova faixa. Hoje a meta está estipulada nesse projeto, aqui na 23 de maio, uma redução de 30% no número de mortes. Desde o dia 5 de janeiro a pista ela está demarcada. Nós não tivemos uma única ocorrência em 20 dias envolvendo motociclista e motorista. Realmente está aí o projeto e esperamos que ele dê certo. Apesar da indicação no asfalto, a motofaixa não é exclusiva e nem obrigatória. Fica à esquerda, longe dos acessos à avenida, e é estreita para impedir ultrapassagens. As motos têm que respeitar o mesmo limite de velocidade dos carros, 60 km por hora. As motofaixas não são uma novidade no trânsito de São Paulo. O primeiro corredor foi criado em 2006, nesta avenida na Zona Oeste. Era exclusivo e ficava junto ao canteiro central. Logo no primeiro ano, os acidentes com motociclistas ali aumentaram quase 87%, muitos causados por conversões proibidas. Em 2010, a Prefeitura inaugurou outra faixa para motos, desta vez na região central. E o número de atropelamentos disparou 570%. Anos depois, todas as faixas exclusivas foram desativadas. O urbanista Flamínio Fishman, especialista em mobilidade urbana, avalia que a diferença agora é que a faixa oficializa o espaço por onde a maioria dos motociclistas já circula e traz mais segurança. Todo o sistema viário foi concebido para o automóvel e a gente precisa evoluir pedestres,
os ciclistas e os motociclistas também fazem parte desse cenário e que eles que estão morrendo maior quantidade. Então eles precisam ser mais protegidos. Aprovei, ficou ótimo e eu acho que deveria em todas as avenidas eles fazer essa meta para 2022, né? Porque o fluxo de moto está aumentando muito, né? São Paulo completou hoje 468 anos. A cidade, que se espalhou até os limites do mapa, cresce agora na mesma direção das maiores metrópoles do planeta, para o alto. E os mesmos prédios que encurtam o horizonte de quem mora em São Paulo também formam a paisagem urbana considerada uma das mais impactantes do mundo. Um cenário que pode ou não agradar, mas que diante dele é impossível ficar indiferente. A verticalização é um símbolo da metrópole, é um símbolo da modernização da metrópole, é um símbolo da vida metropolitana. Quando você olha, você vê pujança, pujança econômica, pujança de trabalhos, pujança de investimentos, pujança de energia construída, né, materializada nessa massa edificada. O que se vê a 150 metros do chão é história. Conta o passado de uma cidade que precisou multiplicar os espaços para abrigar milhões de pessoas. Cada fachada marca uma época diferente. O arranha-céu de 1959 ganhou no ano passado os mirantes de vidro. Qual a reação das pessoas quando elas chegam aqui? Tem algumas pessoas, aliás, a gente até usa uma expressão chamada mano do céu. Você consegue ver isso, que é uma coisa diferente, esse mar de prédios que não acaba, por onde você olha não tem fim, e você percebe que tem muita gente o tempo inteiro em todos os lugares. Assim, essa mistura geral de São Paulo chama muito a atenção. O horizonte de São Paulo começou a se verticalizar há mais ou menos 100 anos. Com os primeiros prédios de 9, 10, 12 andares. Eram gigantes para a época. Mas o primeiro arranha-céu mesmo, com mais de 100 metros de altura, está logo ali. É o edifício Martinelli, no coração da capital paulista. Raul é um apaixonado por esse pedaço de São Paulo que brotou do chão pelas mãos de ambiciosos imigrantes. Cada um que fazia um prédio incrível, vinha outro e falava, o meu vai ser melhor que o seu. E foi assim que, depois do Martinelli, São Paulo ganhou o Copan, o Conjunto Nacional, monumentos da vida metropolitana. Eu acho que a arquitetura representa a ambição, a fé e a cultura de uma época, para o bem e para o mal. E aquela São Paulo dos anos 50 estava virando a maior cidade do Brasil. Os anos passaram e levaram embora o glamour desses tempos. O Brasil mudou demais, logo a arquitetura também mudou. A gente tem que lembrar que o Brasil começou a ter períodos de inflação, períodos de crise econômica e períodos de quebradeira praticamente todas as décadas seguintes. Isso criou um mercado muito mais conservador e cauteloso. Quase na linha temos que construir rápido, entregar rápido, antes que isso aqui encalhe, antes que role uma grande inadimplência. A onda da verticalização avançou em direção aos bairros. Hoje, o prédio residencial mais alto de São Paulo, com 168 metros, fica no Tatuapé, na Zona Leste, a mais populosa da cidade. Um título que está com dias contados. Bem perto dali, o que será o maior arranha-céu da capital está quase pronto. 172 metros de altura. A cidade de São Paulo é gigantesca e tem um potencial enorme. E não só onde a gente conhece. Outras regiões também têm uma grande potência de ser tão grande quanto as demais que a gente conhece atualmente. Aos olhos do cearense de Quixadá, o espinheiro de São Paulo não é só concreto e aço. Freitas chegou ao ponto alto de uma carreira de quase 40 anos no restaurante que fica no topo do edifício Itália. Eu fui muito bem acolhido. As pessoas que me deram serviço, as pessoas que me ajudaram, até mesmo em moradias, pessoas que eu não conhecia, então a cidade me acolheu muito bem. São Paulo
para mim é o meu berço, é a minha vida. E assim, a cidade gigante, que um dia fez o Freitas se sentir pequeno, mostrou que tinha um lugar guardado só para ele. São Paulo não assusta mais e faz com que ele se sinta parte de uma paisagem que os olhos não se cansam de admirar. Eu acho que a cidade é linda, a cidade é maravilhosa. Então eu quero ver São Paulo sempre assim, cheio de prédios e... E do alto. E do alto, exatamente, do alto. Parabéns, São Paulo. O Jornal da Globo é depois do BBB, que hoje tem o primeiro paredão do ano. Boa noite para você. Boa noite e até amanhã.